século 21, você, por favor, acompanhe a leitura bíblica com a sua versão. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Algumas dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Queira Deus abençoar a sua palavra. Baixe sua cabeça aí. Pai, nós necessitamos também que haja agora uma ação do Teu Espírito no nosso coração, abrindo nossa mente e o nosso coração para a Tua mensagem, para que essa palavra santa também entre no nosso coração e produza fruto que glorifique o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queiram se sentar, irmãos. Nas Emaús da vida, esses 2 discípulos estão voltando de Jerusalém e lá assistiram à crucificação de Jesus. Eles estão arrasados e confusos. Eles não entram em consenso sobre o que crer, sobre o que fazer, como se portar diante daquelas últimas notícias de Jerusalém. Tudo o que aconteceu ali naqueles últimos momentos trazia muita confusão ao coração deles. O versículo 14 diz que eles iam comentando tudo o que havia acontecido. Há uma versão que diz assim: falando um com o outro sobre todas estas coisas. E arrazoavam, discutiam entre si. Eles não entravam num consenso, eles não conseguiam agrupar e concatenar a ordem das coisas. Aqueles fatos traziam muita perplexidade ao coração deles. Eles achavam que Jesus era o Cristo, eles seguiram Jesus, o Messias, e agora, cruelmente morto em Jerusalém, estavam perplexos, dúvidas. E aí chega Jesus. Mas o texto diz, e nós sabemos, que os olhos deles estão fechados, tristes, chocados, e eles não conseguem entender muita coisa, mas não conseguem discernir aquele que está ao lado deles. Muitas vezes nós também estamos caminhando em direção de Emaús. E aí ficamos confusos, ficamos dispersos, não sabemos o que pensar, não sabemos o que crer, não sabemos o que fazer.
ficamos cansados e nós não sabemos que respostas dar à nossa vida. Muitos de nós já experimentamos o poder vivo de Deus na pessoa de Jesus, mas depois os fatos da vida nos confundem. É um casamento ruim, é o dinheiro escasso, é uma oração sem resposta, ou estranhamente o sucesso familiar, o sucesso profissional que bate à nossa porta, e também vão nos afastando da periferia de Jerusalém e nos movendo para longe da fé, para longe de Jesus, para longe do povo de Deus, dos propósitos de Deus para a nossa vida. E aí já nós não temos ânimo para a fé. Nessas horas, podem chegar pessoas com muito boa vontade para a gente, pessoas até especiais, tentando nos dar ânimo, tentando nos ajudar, tentando nos socorrer, como aquelas mulheres fizeram com os discípulos de Jesus. Foram lá naquela manhã e disseram naquele dia o que aconteceu com elas naquela manhã. Mas as suas palavras não moveram o coração deles. Diz o texto bíblico que eu não li, vou ler agora, diz que as mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Se você está comigo aí nesse texto, versículo 22, os próprios caminhantes de Emaús dizem para Jesus: também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos quais estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Confusão, dúvida, incredulidade, tudo isso batendo no coração. Aquilo que antes era uma certeza, hoje é um ponto de interrogação, até que chega Jesus. E Jesus chega com a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus é explicada, esclarecida, clareada, exposta. E ela começa a trazer sentido à nossa vida, como fez sentido ao coração daqueles discípulos. Versículo 25. Então ele lhes disse: ó tolos que demorais a crer na oração, no coração em tudo que os profetas disseram, acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito nas Escrituras. Que poder tem as Escrituras sagradas quando ela é exposta com fidelidade? Talvez já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha algumas vezes caminhado por Emaús, caminhado por alguns trajetos da vida, em que você começou a alimentar dúvidas, incredulidade, até que alguém chegasse e abrisse as Escrituras para você e expusesse a palavra de Deus, e então os seus olhos, de repente, que estavam fechados, se abriram e você pôde entender a palavra de Deus. Irmãos, passando por dias difíceis, de dúvida, desmotivados, cansados, questionando a fé, questionando a vida, questionando os seus valores, a palavra de Deus exposta com fidelidade tem um poder imenso de atingir o nosso coração e transformá-lo. Já teve experiência assim? Eu era adolescente e eu estava com dúvida se
era pecado não gostar de alguém. E eu vou dizer por quê. Tinha uns diáconos lá na igreja que eu não gostava. E eu comecei a ficar com dúvida se... E eu tinha vergonha de perguntar ao pastor, e o pastor me falar, quem é que você não gosta? Não é? Então, eu não falava com ele. Mas eu tinha uma dúvida muito grande, e aquilo para um adolescente martelava. E eu me lembro que entrei no templo naquele dia, com essa dúvida sendo alimentada há muito tempo e com vergonha de perguntar. E a pregação naquele dia, o pregador fez uma diferença entre amar e gostar. Na Bíblia não existe o mandamento gostai-vos uns dos outros. Há pessoas que gostam de manteiga, irmãos. Há pessoas que gostam de pêssego. Isso é neutro. Agora, o que você faz com o que você gosta é diferente. Se você não gosta de uma pessoa, você deve amá-la. Amá-la de todo o coração. Amá-la é fazer o melhor que você pode e é em favor e em benefício dela. Não pergunte se você gosta. Pergunte, fale, devo amá-la e faço o melhor por ela. E naquele dia o pregador, expondo a palavra, contou de Martin Luther King Jr. E ele disse que ele afirmava para os seus patrícios negros, nós não podemos gostar de uma pessoa que por causa da nossa cor de pele quer nos bater. Nós não podemos gostar de uma pessoa que por causa da nossa raça não deixa a gente entrar no ônibus. Nós não podemos gostar, e ele começou, mas devemos amá-la de todo o coração. E a exposição daquele texto naquela manhã de domingo trouxe alegria ao meu coração, porque me tirou uma dúvida simples. Mas quantos de nós, com dúvidas existenciais, ouvimos o abrir das Escrituras e ela nos traz luz ao coração? Foi o que aconteceu com o salmista no Salmo 73. Ele estava quase tropeçando na fé. Ele começou a invejar os ímpios, aqueles homens que não querem nada com Deus, mas vão muito bem, obrigado, saúde boa, dinheiro no bolso, carrões, casas maravilhosas, tudo muito bom. E ele, crente, tentando viver uma vida bonita diante de Deus, passando por momentos tão difíceis que ele dizia, todo dia tenho sido afligido. E ele começou a comparar a sua vida fiel a Deus e comparar a vida de pessoas que não querem nada com Deus e pareciam viver muito melhor que ele. E ele nessa dúvida toma algumas decisões, mas de repente ele resolve ir ao templo. E aí no templo ele diz, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Entendeu como os ímpios morrem muito mal. A gente não sabe se foi exposição da palavra de Deus, mas com certeza, alguns vislumbres da verdade de Deus, esses vislumbres ficaram no coração daquele homem, de tal maneira que a sua dúvida foi dirimida. E ele saiu dali completamente transformado, porque a palavra de Deus tem esse poder de pegar as pessoas e transformá-las. Já aconteceu isso com você? De um texto bíblico, uma exposição bíblica, a leitura bíblica, trazer uma nova esperança e vigor para a sua alma? Em segundo lugar, esses homens estavam tristes. Diz o texto que quando Jesus perguntou, o que vocês conversam pelo caminho? Eles pararam tristes, com a alma pesada, sem esperança. E Jesus expõe as Escrituras e eles então têm a alma revigorada.
Olha o que eles disseram sobre aquela exposição feita por Jesus no caminho, versículo 32. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e abria as Escrituras? Da tristeza à fé. Da tristeza e desesperança para uma nova disposição para a vida. Da tristeza para uma nova compreensão. Como a palavra de Deus é capaz de derramar alegria à nossa alma. E a minha experiência, sem querer diminuir nada, eu sou muito abençoado com tanta coisa que acontece na igreja. Mas quando eu ouço uma palavra vinda de Deus, e que ela penetra o meu coração, ela traz uma alegria inconfundível. É totalmente diferente, e é uma alegria diferente. Os dias mais alegres que você sai da casa de Deus são os dias em que a palavra de Deus entrou no seu coração e frutificou na sua vida. Spurgeon, um dos maiores pregadores de todo o tempo, ele conta na sua autobiografia o dia da sua conversão. E ele diz exatamente assim, eu passo a ler o que ele diz. Ele diz assim: eu às vezes penso que poderia estar em escuridão e desespero até agora se não fosse pela bondade de Deus em enviar uma nevasca num domingo pela manhã, enquanto eu estava indo para um certo lugar de adoração. Quando eu não pude ir mais, eu desci uma rua secundária e fui para uma pequena igreja. Naquela igreja devia ter entre 12 e 15 pessoas. Eu queria saber como eu poderia ser salvo. O ministro não veio pela manhã. Ele estava coberto de neve, eu suponho. Por fim, um homem de aparência muito magro, um sapateiro, alfaiate ou algo do gênero, subiu ao púlpito para pregar. Agora é certo que pregadores deveriam ser instruídos, mas esse homem era realmente ignorante. Ele era obrigado a se ater ao texto pela simples razão de que ele tinha só um pouco mais para dizer. E o texto dele era: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Isaías 45, 22. Ele nem mesmo pronunciava as palavras corretamente, mas isso não importava. Havia, pensava eu, um vislumbre de esperança para mim naquele texto. O pregador, portanto, começou: meus queridos amigos, esse é um texto muito simples de fato. Ele diz: olhai. Agora, olhar não leva uma dose de dor. Não é levante seu pé ou seu dedo. É só olhai. Bom, um homem não precisa ir à faculdade para aprender a olhar. Você não pode ser o maior tolo e ainda assim você pode ser o maior tolo e ainda assim você pode olhar. Um homem não precisa valer 1000 por ano para ser capaz de olhar, qualquer um pode olhar. Mesmo criança pode. Mas então o texto diz: olhe para mim. Ei, disse ele, muitos de vocês estão olhando para si mesmos, mas não adianta olhar aí. Você nunca vai encontrar nenhum conforto em si mesmo. Alguns olham para Deus, o Pai. Jesus Cristo disse: olhai para mim. Alguns de vós dizeis: nós devemos esperar pelo trabalho do Espírito. Você não tem nada com isso agora. Olhe para Cristo. O texto diz: olhe para mim. Então o bom homem seguiu o seu texto dessa maneira: olhe para mim, eu estou suando grandes gotas de sangue. Olhe para mim, estou pendurado na cruz. Olhe para mim, estou morto e sepultado. Olhe para mim, eu ressuscitei. Olhe para mim, eu ascendi aos céus. Olhe para mim, estou sentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhe para mim, olhe para mim.
quando ele chegou exatamente nessa parte e conseguiu prolongar 10 minutos ou menos e não pôde ir mais, então ele ousou dizer, olhou-me sob a galeria com tão poucas pessoas presentes, ele logo notou que eu era um visitante, apenas fixando os olhos em mim, como se conhecesse meu coração, ele disse assim: jovem, você parece extremamente infeliz. Bem, eu parecia, mas eu não estava acostumado a ter observações feitas do púlpito sobre minha aparência pessoal antes. Entretanto, foi um bom golpe, foi no ponto, ele continuou, e você sempre vai ser miseravelmente infeliz, miserável na vida e na morte, se você não obedecer meu texto. Mas se você obedecê-lo agora, nesse momento você será salvo. Então ele, levantando as mãos dele, gritava: jovem, olhe para Jesus Cristo, olhe, olhe, olhe. Você não tem que fazer nada além de olhar e viver. Eu vi imediatamente o caminho da salvação. Eu não sei o que mais ele disse. Eu não notei mais muito nisso. Eu estava cheio com apenas um pensamento. Assim como a serpente de bronze foi levantada e as pessoas somente olhavam e eram curadas, assim era comigo. Eu tinha esperado fazer 50 coisas, mas quando eu ouvi a palavra disse: olhai. Que fascinante aquilo parecia para mim. E eu olhei até não poder mais, e ali então as nuvens se foram, a escuridão tinha desaparecido. Naquele momento eu vi o sol, e eu poderia ter levantado naquele instante, cantado o mais entusiástico deles, do precioso sangue de Cristo e a simples fé que olha somente para Ele. Confie em Cristo e você será salvo. Foi isso, essa mensagem da palavra, só falando da palavra, que fez Deus trabalhar no coração de Spurgeon. Num dia em que não havia nem pregador, era um pregador improvisado, mas a palavra falou o seu coração. Você já teve experiência assim? Você chega, está completamente desorientado espiritualmente, e Deus traz uma palavra, e essa palavra vai e traz sossego ao seu coração. Mas em terceiro lugar, Jesus vai e expõe aquilo que estava nos profetas, aquilo que estava também na lei, e aquela palavra trouxe uma tremenda disposição ao serviço na vida daqueles discípulos, porque eles estavam vindo pachorrentamente de Jerusalém até Emaús. E eles caminhavam desanimados. E mesmo num trajeto de descida, eles estavam custando a chegar a Emaús 12 quilômetros. Mas depois que eles ouviram Jesus, descobriram Jesus, a mensagem começou a trazer aquecimento espiritual ao coração deles. Olha o que a Bíblia relata: naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Tinham acabado de chegar, mal descansaram, mas quando descobriram que Jesus ressuscitou, movidos também pela exposição da palavra, agora subiam a Jerusalém, animados pela revelação de Jesus, pela exposição bíblica. Eles se põem na estrada de novo e agora sobem apressadamente até Jerusalém para avisar aos outros que Jesus realmente ressuscitou. E esse é um poder da palavra.
Está você aí sentado e vem um pregador, expõe a palavra e você, de repente, se sente tocado por Deus, desafiado por Deus a largar tudo o que você faz e se dedicar à obra do Senhor. E você toma uma decisão doida de jogar para o alto tudo aquilo que você tinha planejado na sua vida, às vezes uma vida estável, às vezes uma vida já organizada, e essa palavra viva fala o seu coração e convoca-o para o serviço, convoca para o serviço de Deus, e você doidamente larga tudo e se apresenta ao Senhor para ser um obreiro, um missionário, um pastor, uma missionária, alguém que vá a um campo falar do amor de Deus. E aí nós temos as Escrituras nos dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. E esta palavra sagrada, a Bíblia, a sua exposição ainda hoje tem esse poder de tirar as dúvidas do nosso coração, de revigorar a nossa alma e de nos equipar para o serviço do Senhor. Bendita seja a palavra de Deus, que nunca volta vazia, mas produz o efeito que Deus quer nos nossos corações. No Salmo 73, aquele homem que inicia o Salmo contando das suas dúvidas, quase tropeçando na fé, ele vai ao templo, entende o final do ímpio, e depois daquela experiência ele diz: tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Quem mais eu tenho no céu senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Começa com dúvida, começa a descrer, mas termina aquele dia dizendo: bom, Senhor, é estar com o Senhor. Vou colocar toda a minha confiança no Senhor e vou proclamar toda a sua obra. É exatamente isso que a Bíblia quer fazer no nosso coração. Quer dar confiança naquilo que nós somos e naquilo que nós cremos. Quer também dirigir a nossa vida dando a certeza que nós podemos confiar plenamente em toda a palavra de Deus e descansar nela. Mas também nos motiva a não ficarmos calados e a proclamarmos aos outros tudo aquilo que Deus quer que façamos. Se uma palavra de Deus faz isso na nossa vida, que palavra bendita é essa palavra: louvado seja nosso Deus.